Olá, tudo bem? A toxicomania é o desejo de não sentir dor. Tá? A toxicomania é uma relação intensa e exclusiva no qual o uso de drogas já tenha se estabelecido também como uma maneira de funcionar. Tá? Para o toxicômano, a droga não é um objeto contingente, juntamente com outros objetos do qual ele pode ou não investir. Né? Não é um objeto que ele pode escolher ou não usar. A relação já se tornou uma relação de necessidade. Então, a droga é um objeto exclusivo do toxicômano. Ele vive em função do encontro com essa substância. Né? Então, a toxicomania, ela não pode ser explicada através das substâncias que o sujeito usa, né? Ou não pode ser explicada através do objeto, né, da toxicomania. Ela deve ser explicada pela operação inconsciente, né? O modo de funcionamento mental que ela determina. Né? Então, existem várias toxicomanias, existem vários toxicômanos. Né? De todo modo, né, o analista vai sempre defender o sujeito a partir não da substância que ele usa, mas sempre a partir da estrutura inconsciente na qual a droga ocupa um lugar de efeito e não de causa. Né? O olhar do psicanalista se volta para o sujeito e não para o objeto. Né? E nesse sentido, Freud vai nos dizer, em seu texto Mal-Estar na Civilização, ele vai dizer que, tal como nos foi imposta, a vida resulta demasiadamente pesada, né? Nos fazendo nos deparar com profundos sofrimentos, decepções e empreendimentos infantis, impossíveis, e cita 3 possíveis modos de se lidar com isso. O primeiro é o entretenimento intenso, que faz com que a miséria pareça menor. O segundo são as satisfações substitutas, que reduzem a miséria, né? Pode ser através da arte, da música, do teatro, né? Alguma relação substituta que faça com que a vida pareça ter mais graça e não seja tão sofrida. E a terceira forma que Freud coloca para encarar o mal-estar na situação vai ser o uso dos narcóticos, de substâncias psicoativas, né? O Freud chega até falar sobre o casamento feliz com o vinho, né? Então nós podemos entender, no caso dos narcóticos, ainda dentro da fala de Freud, que a angústia e as formações sintomáticas, né, elas desaparecem quando a montagem da toxicomania exerce sua função, né? Quando a droga ela tem esse poder de mudar momentaneamente a realidade do sujeito. Né? Então, o efeito provocado pelos vínculos intoxicantes, né, vai fazer o sujeito regredir a fases anteriores do seu desenvolvimento. Né? Ou seja, ele vai estar sempre regredindo, ele vai estar sempre voltando a um estágio anterior. Né? Todas as vezes que ele usa a substância, ele regride a um estado anterior. E aí nós estamos falando das funções de evolução, de crescimento, das fases de desenvolvimento, né? Da fase oral, da fase anal, da fase sádico-anal. Né? Então, ele está sempre regredindo, né? E o toxicômano, principalmente, ele tem uma regressão à fase oral, onde todo o prazer dele, o encontro com a substância, entra sempre por vias orais. Né? Então, dentro desse contexto, o sujeito passa a ser regido
pelo princípio do prazer em contraposição com o princípio da realidade. O princípio do prazer é esse sempre mais gozar, esse buscar sempre algo que dá prazer, não quer fugir, não quer ter encontro com as responsabilidades que a vida coloca, não quer abrir mão da recompensa, né? Não quer adiar a recompensa, não quer esperar o momento propício para se ter esse prazer. A dose de prazer saudável nunca é suficiente para ele, né? Então, nós psicanalistas não focamos na droga que o sujeito usa, nós focamos no sujeito que usa a droga. O que nós queremos saber é a relação que é estabelecida, né? Por que se estabelece essa relação com a substância? E ainda falando desse estabelecimento de relação, nós podemos falar que existem dois usos, né? A psicanálise vai dizer que existem dois tipos específicos de uso, né? O uso por suplemento, né? Quando o sujeito usa no sentido de suprir uma falta ou usa para adquirir determinada característica que naturalmente ele não tem, e depois nós vamos usar como o outro modo de uso como suplência, né? E esse modo como suplência, a própria suplência já diz que ele ocupa o lugar de um outro, né? Então no gozo por suplência, o sujeito passa a viver totalmente em função da droga e todo o desejo dele não passa pelo campo do outro. Ele não se coloca para avaliação do outro, ele não se coloca para ser aceito ou rejeitado pelo outro, para ser avaliado pelo outro. Ele não precisa, né? Então ele deseja, ele tem uma pulsão, ele deseja ter um prazer, então ele busca a droga porque a droga dá a ele esse prazer sempre. A droga não diz não para ele, a droga não avalia se ela vai querer ou não naquele momento dar prazer para esse sujeito que a procura, mas ela vai estar sempre dando o mesmo prazer. Por isso, essa relação da suplência, ela é um uso mais grave, né? São os casos que nós vamos ver, por exemplo, das cracolândias, nós vamos ver dessas pessoas que vivem na rua e vivem em função da droga, tudo que consegue troca por droga, cata reciclagem, troca por droga, abandona, né, no caso da Cracolândia, abandona a família, abandona o trabalho, vende tudo que tem e vai usar e só pensa no uso. Todo o movimento dele durante o dia é um movimento de busca do uso. Então esse é um movimento, essa é a toxicomania por suplência, certo? Então nós vamos voltar a falar mais sobre toxicomania, nós vamos voltar a falar mais da relação que o sujeito estabelece, nós vamos falar sobre a questão do corpo, né? Existe um corpo que não quer calar e tá sendo e o toxicomano ele tenta calar o corpo através do uso de drogas. Então tem vários assuntos maravilhosos para a gente tratar nessa nossa série de estudo sobre as toxicomanias, sobre